Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos de Valor, o nosso momento diário de reflexão onde a gente aborda assuntos que são relevantes para o seu progresso profissional e pessoal. E o tema de hoje é se comparar com os outros. Isso é bom ou é ruim? O que vocês acham, pessoal? Eu acredito que a comparação é mais ou menos, dá para fazer uma analogia com fogo. A comparação, então, ela pode te cozinhar ou queimar. O ponto não é comparar ou não, e sim para quê, com quem ou como. A gente tem que pensar, se a gente for pensar em comparações com a gente mesmo, com a gente do passado, ou com objetivos que a gente quer alcançar e a gente ter KPIs para a gente ir se comparando como a gente está performando, acho que isso é bom, então a gente vai cozinhando e desenvolvendo algo melhor. Só que quando a gente precisa também pensar nesse ponto, comparação é criar métricas, né, para essas comparações, porque é aquela coisa que a gente não pode medir, a gente não pode melhorar. Então, quando a gente for se comparar, eu acho que o ponto para que a gente não se queime nessa comparação é ver, como eu falei, né, o para que a gente vai se comparar. Então, se a gente quer melhorar algo, se a gente quer aprender algo novo, como as pessoas aprenderam isso, então buscar e aí criar métricas para a gente ter uma clareza, e aí isso já entra no como. E o com quem, porque a gente tem que ter uma clareza absurda de entender que nem todo mundo está passando pelo mesmo momento. Então, se eu estiver me comparando com alguém que já está no jogo há muito tempo, por exemplo, vou me queimar. Então, eu acho que a comparação, ela precisa ser muito diligente. A pessoa tem que saber para que ela quer se comparar, com quem e como. E aí, dentro dessas três perguntas, ela consegue criar uma comparação saudável ou uma comparação que vai acabar queimando ela. Corroborando com a fala do Diogo, de uma forma justa, comparar o seu palco com o bastidor de alguém ou vice-versa não é uma comparação necessariamente justa. Quem já não ouviu aquela frase de alguém mais velho? Na sua idade, eu tinha uma casa, tinha isso, tinha aquilo. Mas, poxa, 50 anos atrás, com um ano de trabalho, você comprava uma casa. Hoje, com 50 anos de trabalho, você mal compra um apartamento de 30 metros quadrados. O mundo mudou, a realidade é completamente diferente. Antigamente, as pessoas não tinham acesso à educação, fazer uma graduação, fazer um estudo era extremamente complicado. Hoje, o acesso a isso é muito mais fácil. Existem N programas que ajudam as pessoas através de bolsas e programas do tipo. Então a realidade tem que ser uma comparação justa, comparação entre as mesmas circunstâncias e o mesmo momento. Grandes empreendedores como o Coronel Sanders, Ken Chuck, que começou o KFC, começou ele quando ele estava se aposentando, ele já tinha 50 e poucos anos. Então, o momento que você está vivendo pode ser diferente do momento de outra pessoa. Então não adianta você fazer uma comparação injusta que não faça sentido para sua realidade. O ponto que o Diogo trouxe é extremamente importante. Compare você com você mesmo. Seja hoje 1% melhor do que você foi ontem. Em um ano você vai ser 37 vezes melhor. E assim você vai crescendo com os juros compostos. Foque em você ser melhor que você mesmo. Busque, assim como a gente trouxe num dos primeiros podcasts sobre ambiente, estar em mesas que te ajudem a elevar um novo grau de velocidade e gravidade. Bom, tem um ponto também bem interessante, que a comparação ela não necessariamente é algo ruim, né? A comparação com outra pessoa. A gente só precisa mudar a forma como a gente aborda isso, né? E a maneira de a gente tornar a comparação em algo produtivo é transformar ela em um mapa. Ou seja, ao invés de a gente se medir contra o resultado de outra pessoa, a gente busca estudar o processo que ela utilizou, coletar as informações, identificar os padrões e tentar adquirir essa mentalidade para buscar um resultado semelhante ao dela. E aí a gente transforma essa emoção potencialmente tóxica, né, que seria a inveja, em um processo analítico e curioso. Então eu acredito que a comparação dessa forma ela pode sim ser muito saudável. E uma boa referência para quem está buscando mais informações sobre o tema é o livro Mindset, de Carol Dweck. Ela traz muito sobre o aspecto prático e psicológico da comparação. Como se comparar com boas referências e como usar as boas referências a seu favor. Às vezes a gente acaba ficando cego por se comparar apenas com nós mesmos e deixa de comparar com os outros de uma forma positiva. A competição, a comparação não é algo necessariamente ruim, desde que controlado dentro de um ambiente que torne aquilo saudável para as pessoas. Uma competição, uma comparação justa faz sentido e ajuda as pessoas a se desenvolver cada vez mais rápido. E você usar estratégias de comparação torna você cada vez mais inspirado e focado no próprio crescimento e desenvolvimento. Benchmark é um processo inerte ao fluxo de desenvolvimento. E desta forma, vamos encerrando mais um episódio da 5 minutos de valor da Hero Education. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Deixa o like no vídeo aqui embaixo e compartilha com quem você acha que precisa ouvir um pouquinho sobre comparação.